E a população não tem tido trégua com as doenças. Mal a Covid-19 começou a diminuir o número de casos, veio a ameaça de uma hepatite de origem desconhecida que ataca principalmente crianças. E agora, para completar, vem uma outra ameaça, a monkeypox, ou varíola dos macacos. Ao vivo por videochamada, eu converso com o médico infectologista Luiz Fernando Correia, direto dos Estados Unidos. Boa noite, doutor Luiz Fernando. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Qual a diferença dessa chamada varíola dos macacos para aquela varíola antiga que nós conhecemos e que já havia até sido erradicada? Isso é muito importante, porque essa varíola que você está falando, a varíola humana, ela realmente foi erradicada no mundo todo. Então, essa varíola dos macacos é um vírus da mesma família, porém, não causa uma doença tão grave nem tão fatal como foi a varíola humana, que durante séculos na história do homem matou mais de 500 milhão de pessoas, segundo algumas estimativas. Então vamos entender primeiro, o que é essa varíola dos macacos? Antes que alguém fique com medo dos macacos ou resolva atacar os bichinhos, a varíola dos macacos, apesar deste nome, ela não é transmitida pelos macacos. Ela tem esse nome porque o primeiro surto que aconteceu dessa doença em humanos, foi diagnosticado num laboratório que tinha macacos de teste. Por isso acabou levando esse nome. Mas quem funciona como reservatório natural desse vírus são roedores, na verdade, esquilos, pequenos ratos que vivem nas florestas da África, aonde essa doença é endêmica, ou seja, ela acontece de maneira praticamente contínua o ano todo. O que aconteceu? O que aconteceu foi que uma doença que a gente já conhece há mais de 20 anos, já que o primeiro diagnóstico foi feito, muito mais, o primeiro diagnóstico foi feito por volta de 58, no século passado ainda, e acontece continuamente, como eu disse, em pequenas vilas e vilarejos no interior da África. E, de repente, casos aconteciam aqui e acolá em países ocidentais, ou seja, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, mas eram casos eventuais, geralmente ligados ao tráfico de animais silvestres, Cláudia. Só que, agora, nos últimos meses, desde o primeiro caso foi diagnosticado no Reino Unido, início desse mês, em 7 de maio, vários casos novos estão aparecendo dessa chamada varíola dos macacos, que o nome vai ficar esse mesmo, né, em outros países. Para você ter uma ideia, aqui, doutor Luiz, hoje... A gente precisa ficar com medo aqui no Brasil disso chegar para nós também? Olha, possivelmente vai acontecer. Sabe por quê? Essa varíola dos macacos, o que ela faz no ser humano? É uma doença que, primeiro, tem um tempo de incubação muito grande entre você ter contato com alguém que tem a doença, porque é assim que a gente pega essa varíola do macaco, contato próximo, muito perto, cara a cara, através de gotículas respiratórias ou através de líquido, daquelas bolhas que aparecem na pele de quem tem essa doença. Só que ela tem um tempo de incubação muito grande, um tempo de incubação que varia de 5 até 20 dias. Então é possível que alguém tenha contato com alguém infectado e depois viaje de volta para o seu país. E provavelmente é isso que está acontecendo para essa doença estar se espalhando tanto. Doutor ela está Luiz, presente... Sim. Uma dúvida. Se ela tem uma similaridade com aquela antiga varíola, quem foi vacinado lá atrás, no passado, contra a varíola humana, estaria imunizado agora contra essa nova manifestação da varíola dos macacos? Em princípio, sim, Cláudia, porque muita gente recebeu essa vacina. O problema é que essa vacinação ela acabou também junto com a varíola nos anos 80. Então, de lá para cá, praticamente ninguém foi vacinado contra a varíola. Mas ela pode ser usada, sim, para fazer o isolamento de casos e proteção de pessoas ao redor de casos eventuais, ou até mesmo em vacinações de massa, se for o caso. Muito obrigada, doutor Luiz Fernando Correia, que fala com a gente dos Estados Unidos para trazer mais esclarecimentos sobre mais essa doença que está se espalhando pelo mundo e a gente fica ligado para manter você bem informado.